noite. Boa noite. Bem-vindos ao Evangelho do nosso querido Centro Amor em Gotas. Vamos iniciando, elevando os nossos corações até os celeiros divinos, até a presença de Jesus. E vamos, com a certeza que o Mestre está presente entre nós, vamos convidando também a corrente médica do espaço de Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade de Maria de Nazaré, os nossos amigos, mentores e cuidadores do Amor em Gotas, os mentores deste Evangelho, os nossos mentores, todos unidos, no propósito de que esse Evangelho seja, de alguma forma, essencial para a nossa construção, para a nossa melhoria, para a nossa reforma nesse momento tão difícil que estamos passando de novo. E vamos pedindo permissão para começarmos os nossos trabalhos, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Muito bem. O Evangelho de hoje, o nome dele é o Homem Trino. Eu estou aqui para falar da tripla natureza do homem. Bem, para quê? Para que falar nisso? Vamos à questão 919 do Livro dos Espíritos. Pergunta 919. Qual o meio mais prático de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E acabou a resposta. Conhece-te a ti mesmo. O sábio, aliás, era Sócrates. E essa frase virou a inscrição no frontispício do famoso templo de Apolo em Delfos, chamado Oráculo de Delfos, onde as pitonisas, que eram médiums, faziam previsões e davam conselhos aos devotos de Apolo. Então, eu vou trazer algumas reflexões para ajudar no melhor conhecimento de nós mesmos, para que isso influencie no nosso aperfeiçoamento pela reforma íntima. Que a natureza do homem é trina, a gente já devia desconfiar, porque essa insistência em projetar um Deus trino, que, aliás, não é privilégio dos cristãos, que a Santíssima Trindade é cristã, mas os hindus também veneram a Brahma, Vishnu e Shiva. Os três princípios superiores dos hindus também são trinos, são três. Enfim, como sempre, o homem projeta a sua natureza trina em Deus. Isso me faz lembrar o Hugo, que diz sempre: como é bom ser espírita. Vários dos nossos pregadores dizem: bom nada, ser espírita é difícil, muita responsabilidade, é bom numas. Mas eu estou com o Hugo e não abro, porque é difícil mesmo é entender os dogmas de fé dos cristãos dogmáticos. Só para explicar que Deus é um só, o Adonai Echad, do Deuteronômio, que existe uma passagem do Deuteronômio que diz: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E, apesar disso, ele se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é complicado. O Catecismo Católico Estendido tem 400 itens sobre isso, eu li tudo, e fiquei impressionado com um detalhe. As citações, algumas são da Bíblia, mas a maioria são de doutores da Igreja e santos dos primeiros séculos do cristianismo. Então, toda a ciência recente, a psicologia, a antropologia não aparece. Essa doutrina, inclusive, não vem de Jesus e nem vem dos apóstolos. Ela não é bíblica.
Ela vem do Concílio de Nicéia do ano de 325 depois de Cristo, portanto, 300 anos depois de Jesus. Concílio esse presidido por quem? Pelo Papa? Não, pelo imperador Constantino. Inclusive, anteriormente, houve 2 papas que eram unitários, como nós somos. Eu só me admiro é que os reformistas Lutero e Calvino não tenham voltado às origens do cristianismo e banido essa situação complicadíssima. Isso é que é difícil. Difícil não é ser espírita, difícil é explicar isso, é entender isso. Mas voltemos ao homem, porque a palestra sobre a missão de Jesus eu já fiz em 2021. Há muitas maneiras de classificar o homem trino, embora todo mundo concorde que são 3 personalidades, os cristãos dogmáticos, por exemplo, falam em corpo, alma e espírito. Segundo eles, a alma é meio que a personalidade em transformação com sentimentos e valores do indivíduo enquanto encarnado. E ela difere do espírito que busca a comunhão com Deus. O espiritismo, em geral, chama de alma o espírito encarnado. O espírito encarnado chama alma, se não é, não chama espírito. E também Kardec diz que o homem é trino, mas a divisão dele é outra. É corpo, que é matéria, espírito e perispírito. Essa é a divisão de Kardec. Reparem que, em ambos os casos, a morte interrompe a trindade do homem. Nos dogmáticos sobra só o espírito. Morre o corpo e a alma. Para os espíritas, ficam o espírito e o perispírito. As versões mais populares, assim, entre nós, dividem o homem em corpo, mente e espírito. E Freud trabalhava com outros 3, que eram o ego, superego e id. Todas essas visões se entremeiam, e elas não estão necessariamente erradas, elas são apenas modos de ver as coisas. Mas é interessante que todas elas criam um homem trino. Vamos aos efeitos que interessam a nós de reforma íntima, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento. Eu gosto de recorrer a uma visão espiritualista, mais moderna, meio New Age, assim. E, vamos dizer, longamente baseada no conhecimento dos kahunas havaianos. Ela divide o homem em 3 eus. O eu básico, que é a criança dentro de nós, nosso centro instintivo, que é formado no início da gestação, é formada no período reptiliano. É por essa criança interna que nós trocamos as sensações com o mundo exterior. É primitivo, sim, mas é fundamental. É uma espécie de modem para a comunicação, especialmente de emoções. Depois, o segundo é o eu médio, que é a nossa parte racional, a nossa consciência cognitiva, a parte que lê e que pensa por palavras, porque a criança pensa por emoções, por figuras. Quando você começa a pensar por palavras, é o eu médio que está funcionando. Ele é a nossa CPU, o nosso processador lógico do nosso computador. Enquanto o eu básico é o modem através do qual nós nos comunicamos com todo o mundo material e espiritual. Finalmente, nós temos o eu superior, a nossa centelha divina, que nos liga ao Pai e que reúne os nossos predicados superiores, a nossa intuição, a nossa transcendência e, de certa forma, a nossa consciência crítica. Na analogia digital, ele seria a internet, esse mundo imaterial, mas tão presente em nossa vida, cheio de informações e de receitas, como fazer isso, como fazer aquilo. Quais são as diferenças para as divisões habituais? Muitas. Eu espero que isso ajude a definir melhor os nossos planos de reforma íntima. Por exemplo, o eu superior está ligado ao espírito. Mas o espírito também contém inteligência e conhecimento científico que nós não perdemos quando embarcamos no plano espiritual. André Luiz não sabia muito a anatomia nos livros dele,
Essas atribuições são também pertencentes ao espírito, mas na nossa trindade elas pertencem ao eu médio e não ao eu superior. E o superego do Freud pertence ao eu superior? Sim, em parte, porque ele é uma consciência crítica. Mas ele adquiriu muita informação da cultura local, através do eu médio. Por quê? Porque ele fica policiando as transgressões. O que é transgressão numa sociedade pode não ser em outra. De maneira que isso também pertence ao eu médio. Enfim, não vou me estender muito, porque o objetivo é trazer elementos para o progresso do espírito e não ficar teorizando. Vamos à prática. A nossa evolução tem que ser em todas as dimensões e de forma harmônica. Os espíritos superiores, eles são, sobretudo, moralmente superiores, mas eles também são mais amorosos e também são mais sábios. Então, eles preenchem todas essas divisões de três que nós fizemos aí. Eu médio, eu básico, eu superior, coração, razão e emoção e espírito. O que nós temos que crescer é em tudo. O primeiro passo, então, diz respeito à prece. Reforma íntima tem muita prece, então temos que trabalhar a prece direitinho. Como funciona a prece no nosso esquema? O nosso eu básico está ansioso por alguma coisa, ele percebe que tem alguma coisa errada. O eu médio, então, equaciona esse problema. Vamos orar, então. Então, o eu médio concebe as palavras que expressam o nosso pedido. Nós sabemos que esse pedido, inclusive, essa oração deve ser simples e direta, uma conversa íntima com Deus. Nada de palavras repetitivas ou empoladas. O que nós precisamos da ajuda da nossa criança, do nosso eu básico. E, primeiro, para manter o texto simples, e depois para levar a mensagem ao nosso eu superior. Quem leva a mensagem para o nosso eu superior, quem leva a nossa oração a Deus, é o nosso eu básico, a nossa criança interior. Essa é uma das razões pelas quais a oração tem que ser simples. O eu superior é o Deus dentro de nós. Ele não está nos céus, ele está dentro de nós. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso àquele povo ignorante, ele criou a imagem do Pai do céu para conotar onipotência e onipresença, pois ele está em todas as partes e pode tudo. Mas talvez hoje Jesus ensinasse, Pai Nosso que estás nos céus, porque ele está dentro daqueles que o amam e que seguem os seus mandamentos. Claro que ele ama os demais também, todos os outros cidadãos da Terra, mas ele tem menos contato, esses cidadãos têm menos contato com esse fato, com esse amor divino maravilhoso. Então, esse Pai que estás nos céus, dentro de cada um, é o eu superior. Na reza, o eu médio faz a fala, só ele compõe fala com palavras, passa o eu básico que entrega ao eu superior. Por isso mesmo, na reforma íntima, temos que desenvolver os três eus harmonicamente. Como desenvolver o eu básico? Amando a nossa criança interior, chamando-a para perto. Se você está aflito, está doente, está com algum problema, antes de orar, chama a tua criança. No meu caso é o Paulinho, põe no colo, diz que a ama muito, tranquiliza e diz que tudo vai dar certo. Pede que ela leve essa oração com muito carinho ao seu eu superior, que, como diz o salmista, ponho a minha vida em tuas mãos, Senhor, porque sei que tu farás. Então, esse ato de expor o problema e pôr nas mãos de Deus é um ato típico daquela criança com fé absoluta no pai, que sabe que o pai vai resolver o seu problema. Seria conveniente que, de vez em quando, você abrace a tua criança para não perder o vínculo. Ouça a tua criança. Explique para ela os teus problemas. Ela é meio mágica, ela é a parte mágica que você tem. E ela pode resolver os assuntos. Ouça os teus instintos, perceba-os. Quando você tem o palpite que deve ir por essa rua e não aquela, pode ser que seja uma intuição soprada no espírito, sim, mas, por mais das vezes, é puro instinto que o animal também tem, a nossa criança tem e que nós perdemos quando crescemos. Aliás, um risco que nós temos no espiritismo é atribuir tudo e entregar tudo aos espíritos, para que resolvam.
tudo é espírito. Mas, gente, espíritos são como nós. Espíritos são nós do lado de lá. Se eles podem resolver, nós também podemos. Nós somos uma máquina perfeita, poderosíssima, feita por Deus à sua semelhança. Jesus disse em João, vós sois deuses. E também disse, se vocês tiverem fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês removem uma montanha, dizem a montanha passa daqui para lá e ela passa. Então, você é muito capaz e poderoso. Você é capaz de mover montanhas. Não se deprecie, muito menos deprecie o teu eu básico. De longe, o primeiro a se estruturar na tua vida na aurora dos tempos. Agora, a criança é pura, inocente, tem fé e é otimista. Quando nós conspurcamos a nossa vida com pensamentos maliciosos, com pessimismo e derrotismo, quando ficamos coléricos, a nossa criança se assusta, se ressente, se afasta. Nós perdemos o nosso apoio mais básico, a nossa defesa instintiva, e daí em diante, pode ter certeza, só vamos fazer bobagem. Então, um critério de reforma íntima é vamos ficar sempre com a nossa criança do lado. Não façamos nada que a assuste, que a ofenda, que a envergonhe e que a deixe confusa e desorientada. Sejamos límpidos, transparentes, modestos em nosso viver. Criança não tem aqueles orgulhos que o adulto tem. E, sobretudo, sejamos amorosos. Criança precisa de amor como precisa do ar. E ela devolve esse amor com juros. E mais, a criança é a rainha da criatividade, ela é imbatível. Se você precisa ser criativo, chame a criança com sua imaginação exuberante. Criança não tem preconceito, ele brinca com o próximo, seja menino, menina, branco, negro, oriental, com boneca ou com carrinho, com aleijado, com um brinquedo caríssimo ou um pedaço de pau. Entenderam por que Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. É isto. Essa é a explicação desse texto claríssimo de Jesus, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas percebem pela metade. O caminho dos céus é pela fé e pureza das crianças, sim. E o caminho interno para o eu superior, que, aliás, é a mesma coisa, é o representante de Deus dentro de nós, é também pela criança interior. Muito bem. Vamos agora para o eu médio. Ele tem sido, o eu médio do homem, o que mais evoluiu nos últimos tempos, inclusive nessa era digital. Mas, no que tange a reforma íntima, é o que temos mais a melhorar. O conhecimento gera muito orgulho e não menos egoísmo, infelizmente. Poderia e não deveria, e deveria não ser assim, mas o estágio planetário em que nos encontramos, o crescimento rapidíssimo do conhecimento e da informação não tem sido acompanhado pela virtude. Os gregos tinham, o ideal dos filósofos gregos é que o conhecimento filosófico traria a virtude e a moral e tornaria o mundo melhor, mas isso não se confirmou. Não que não tenha havido evolução nos costumes. Na época de Kardec, ainda havia duas coisas horríveis. Ainda havia escravidão e ainda havia duelo. O duelo é crime e deixou de existir na sua forma ritualística. A escravidão foi abolida. E a desigualdade social hoje é considerada um defeito do sistema e não a vontade de Deus. Entretanto, apesar de algum progressozinho, o mal prevalece. As toneladas de informações sobre tudo que nós recebemos estão tisnadas pela mentira, pelo facciosismo e pelo ódio. Então, isso nos traz um grande desafio no eu médio. Não é razão para a gente se abstrair completamente do mundo. A alienação não é virtuosa. Disse o Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos. Portanto, temos que continuar nos informando, tomando o cuidado apenas de selecionarmos as fontes credíveis. E qual é o critério de uma fonte boa ou ruim? Essa fonte traz o bem nela. As pessoas ficam melhores com o que ela traz. Ou, ao contrário, ela só piora a situação. Eu volto a insistir na seleção criteriosa das fontes e dos filtros que temos
aplicar a tudo que nos vem aos olhos e que nos abastece o médico. Mas há mais. E agora uma coisa muito importante. Com as redes sociais, cada um de nós virou uma fonte de conteúdo. Ou porque nós criamos o conteúdo, em alguns casos, ou então porque repassamos. O critério que tem que ser usado é, honestamente, o nosso conteúdo torna o mundo pior ou melhor? Essa resposta tem que ser inequívoca. Se olhamos bem e não temos certeza, então é melhor não divulgar a matéria. O planeta tem que melhorar e vai melhorar e temos que ver onde é que nós estamos amarrando nosso burro. Outro aspecto é o quantitativo. Nós temos à nossa disposição, nós espíritas, sem computar todo mundo, temos à nossa disposição material para a nossa evolução que preencheria 100 vezes a nossa capacidade de ler e absorver. Nós temos que aproveitar porque a dimensão tempo está correndo loucamente. Né? Não esqueçamos que o trabalhador da 1/10 hora tem que produzir muito mais do que os que os antecederam, porque ele tem só 1 hora para produzir. A contrapartida da abundância da informação é que isso não será cobrado ao partirmos. Você aproveitou que há milhares de palestras construtivas espíritas no YouTube? Você viu que há muitos livros espíritas na web grátis, alguns dos quais que já estão até esgotados no papel? Você participou dos evangelhos em Zoom? Ou você perdeu tempo fofocando com a vizinha e com as amigas? Vamos fazer mais grupos de samaritanos por Zoom, mesmo depois que a Casa Espírita Moringotas reabrir as portas. Por quê? Porque estamos atendendo gente em outras cidades, outros estados e outros países, que não poderiam ser atendidos pessoalmente, presencialmente. Enfim, o conhecimento e a tecnologia são neutros, eles não são nem maus nem bons. E, se bem aproveitados, eles podem ser de extremo valor na qualidade e na intensidade da nossa reforma íntima. Embora ela tenha que ser feita por nós mesmos, no recôndito, no interior da nossa personalidade, um elemento importantíssimo é o aumento do conhecimento através da evolução da ciência, da tecnologia e das artes. Por que não? Vamos ouvir o piano do Lucas Tomazinho, nos deliciarmos? Claro. Não esqueçam, nós vamos crescer todos os eus em conjunto até atingirmos o estado de espírito puro. O espírito puro não é apenas bom, ele é bom, sábio e amoroso. O eu médio, para terminar, é o que mais se aproxima do nosso ego. É o que mais constrói essa personalidade aparente ligada à carne. Ele não sente as emoções diretamente, mas lida com ela em todas as suas construções. Ele pode ser ensinado a ter uma visão mais pura, mais idealista, mais amorosa. Estes são comportamentos aprendidos. Se forem inatos, alguns deles, foram aprendidos em encarnações anteriores. A emoção está lá, primitiva, mas com o eu médio, poderoso, podemos burilá-la, corrigi-la, superá-la, transformá-la, transmutá-la. Então, é através dele que nós pensamos. Isto não está certo, vamos mudar essa nossa maneira de pensar, de reagir, de responder. Não é a nossa consciência propriamente, mas é o que traduz o certo e errado em palavras. O que constrói como fica o certo e o errado em nossas vidas. Se estamos encarnados basicamente para aprender, beleza. Esse é o grande trabalho da nossa mente. É burilar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Inclusive, é do bom funcionamento do eu médio que virá a nossa felicidade ou infelicidade futura. A maior parte dos nossos erros é processada em palavras, antes de tudo. Às vezes, palavras ditas, às vezes só pensadas. Mas há uma construção. Então, as bobagens que nós fazemos e o mal que nós criamos são construídos. E, geralmente, em palavras. É assim que se constrói o mal, mas também é assim que se constrói o bem. É aí que a maior parte do burilamento do nosso espírito é feito, com os conceitos administrados na nossa mente. Em resumo,
Se quisermos, podemos mudar se mudarmos a nossa maneira de construir o nosso pensamento. É difícil, precisa de muita tenacidade, um certo policiamento, uma certa tensão, mas é possível. Aliás, não é só possível, é a única maneira de pormos a reforma íntima em prática. Reparem que em todo o nosso processo, nós não separamos razão, emoção e ação. Eu não aceito, eu acho que nós não devíamos aceitar a emoção como um sentimento separado que não pode ser trabalhado. Aí eu sou assim mesmo, sou colérico. Pelo contrário, todo o nosso eu trabalha conjuntamente. Ação, razão e emoção não são antagônicas, mas são complementares. E nós temos que estar no comando da nossa própria consciência. Por isso é que o Espírito da Verdade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, controle-te a ti mesmo, trabalhe a ti mesmo. Bom, para terminar essa análise, falta o eu superior. O eu superior é o menos conhecido dos três eus. Ele é a presença de Deus em nós. É a comunhão com o Pai e com o universo. A verdade é que, embora ele sempre esteja lá, ele é o nosso cantinho esquecido. Acionamo-lo em nossas preces, às vezes, né, quando não é repetitiva e da boca para fora. Temos até um comportamento respeitoso, que, afinal de contas, ele representa Deus. Mas nós temos pouca intimidade com ele. Há uma enorme confusão entre ele e nosso espírito. Mas não. O nosso espírito, através do perispírito, está impregnado de tudo que somos, tudo que fomos anteriormente. Corpo e sentimento, conhecimento e avanço moral. O nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, imortal, imaterial e completo, o nosso eu. Ele tem o conteúdo dos três eus. Agora, de certa forma, o nosso eu superior é o nosso futuro, é a nossa esperança, é a nossa fé. Quanto mais nos purificarmos e ascendermos na escala espiritual, mais ele estará presente, assumindo o seu protagonismo. Ele é a nossa consciência crítica e é também a nossa bem-aventurança. É a parte que mantém a sua integridade quando tudo mais se espedaça. É o que resolve problemas e remove montanhas. É uma parte do nosso eu meio distante das outras, mas presente nos momentos mais duros. É o que nos sustenta na adversidade. Precisamos aprender a evocá-lo. É Deus pertinho de nós. Você quer melhor que isso? Deus a seu lado? A melhor maneira do eu superior ajudar em nossa reforma íntima é torná-lo mais presente em nossa vida. Isso é feito através da prece. Mas preparando o ambiente com boas leituras, bons áudios e belos pensamentos, fazemos uma prece simples. Pode até nem ter palavras. Uma imagem vale 1000 palavras. Pode ser Jesus te sustentando em sua mão, ou algo assim. Coisas que evoquem a presença de Deus ao nosso lado. A Sequiná, a presença de Deus. A bem dizer, dentro de nós. E aqui nós vamos entender bem a utilidade da prece. Deus, e o nosso eu superior também, sabem muito bem o que nós queremos, o que nós precisamos. O objetivo da prece não é ou não devia ser informá-lo disso. O objetivo é a aproximação, é comunhão. Comunhão são duas palavras, com e união. Comunhão, união com. Com a sucessão de preces relevantes, que de fórmula feita não vale muito, até como prática, nós alargamos as nossas vias de comunicação entre o básico e o superior. Fé é, entre outras coisas, facilidade de entrar em comunhão. Ora, quando se quer fortalecer um músculo, fazem esse exercício. Faz a música trabalhar. A prece é o halterofilismo da fé. Quanto mais orarmos corretamente, mais aumentamos a nossa comunhão com o Altíssimo. Ora, a reforma íntima é o nosso esforço para nos purificarmos, para elevar o nosso padrão vibratório. Ao nos aproximarmos de Deus, estamos avançando em nossa jornada como a perfeição relativa que podemos atingir. Então, fortalecendo o nosso eu superior e a nossa ligação interna com ele,
estamos mais aptos à comunhão. E isso nos facilita a melhoria, a purificação, o aperfeiçoamento. É a meta da reforma íntima. Esse é um ponto muito importante. Reforma íntima é a mudança de hábitos necessária para a nossa evolução. Tem, é claro, a parte de banir o mal de dentro de nós, é certo, sem dúvida. Mas eu sempre dou ênfase à parte positiva, a de construir uma ligação maior com Deus e com o plano espiritual superior. Se não melhorarmos o nosso padrão vibratório, a reforma íntima fica pela metade. Dito isso, ofereço a vocês a minha concepção de espírito. Espírito é um corpo individual. Eu percebo o espírito de A e sei que é A, pessoa A. Só que esse corpo não existe nas dimensões que nós vemos, comprimento, altura, largura, tempo. Não é nessas dimensões. É um corpo definido pelas dimensões de inteligência. Por exemplo, inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual, são várias dimensões que formam um corpo. Há pessoas que são maiores em uma dessas dimensões e piores nas outras. Outras são maiores em outras. O que importa é que o nosso espírito está em constante crescimento, diferentemente do nosso corpo material, que cresce até um certo momento e depois para. Depois até, no fundo, decresce. Né? Eu já diminui uns 2 ou 3 centímetros. Bem, para nós tornarmos espíritos puros e felizes, nós temos que crescer em todas as direções, para dizer, em todas as dimensões. Daí o nosso esforço de um crescimento harmônico. A codificação não pede que cresçamos só espiritualmente. Ela é claramente contra alguém ir para o Tibete e ficar meditando no cume de uma montanha. O imperativo da caridade nos traz isso. Nós ajudamos nossos irmãos, ajudamos de múltiplas maneiras. Com o pão, com o ouvido atento, com um conselho, com uma demonstração. Vejam bem que podemos ajudar o nosso irmão em seus diferentes aspectos. Isso nos faz crescer em todas as direções. Volto ao espírito da verdade. Amar e instruir. Desenvolver nossos 3 eus. Crescer em nosso ser trino. Deus nos abençoe a todos. Termino com uma nota leve. Já pensaram que o Concílio de Nicéia e o Imperador Constantino quiseram nos roubar o nosso mestre querido, o nosso irmão maior, um espírito como nós, mais evoluído, e nosso modelo, transformando-o em um Deus superior, distante, todo-poderoso? Jamais poderíamos seguir o seu modelo, o seu exemplo, porque não seríamos da mesma natureza. Já pensaram nisso? Que felicidade que nós temos Jesus como nosso mestre, nosso irmão maior? Bem, era o que eu tinha para hoje. Vamos, então, partir para o encerramento. Espero que tenham posto todas as pessoas no chat aí, que vocês precisam vibrar, e vamos fechando os nossos olhos materiais, nos elevando e pedindo ao plano espiritual que nos ajude nesse momento difícil. Que a corrente médica do espaço Dr. Bezerra de Menezes esteja com todos os brasileiros e com todos os humanos que têm Covid. Que esteja com os médicos, que ilumine a cabeça dos médicos para que eles façam o melhor possível. E que proteja os corpos dos médicos para que eles não contraiam a doença e possam continuar servindo. E quando eu digo médicos, eu elevo a essa categoria todos os que trabalham no hospital, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de cozinha, nutrólogos, todos. Pedimos a todos que focalizem na criação de uma bandeja luminosa onde nós colocamos as nossas melhores qualidades, nossa fé, nossa esperança, nosso amor, nossa saúde, nossa vibração, e que leve essa bandeja luminosa, seja levada pelos espíritos superiores, aonde houver mais necessidade, alguma coisa, alguma presença no Amor em Gotas, alguma presença em todas as nossas casas. E vamos pedindo permissão para encerrarmos esse evangelho, agradecendo pela enorme oportunidade que nós tivemos de estar discutindo as palavras de Jesus e a nossa reforma íntima
não, de uma maneira tão detalhada. Vamos, então, encerrando com a prece que Jesus nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Boa noite a todos, muito cuidado, muita saúde, muita vacina a todos.